Em cada caso, determina o valor de k atendendo às condições. Esse polinômio aqui, que tem o k aqui no meio, ser divisível por este. Muito bem. Ser divisível por este. Bem, tem muitas formas de fazer isso. Muitas, muitas. A gente tem que ver qual que é a forma mais apropriada para esse caso, né? Bem, vamos começar a conta, né? Vamos escrever essas coisas aqui. Ser divisível é basicamente a hora que tu tentas fazer a divisão, dar um resto igual a zero, né? Isso que significa ser divisível. O resto da divisão ser zero. Ao qual, quando tu estás a dividir números normais. Por exemplo, 6 a dividir por 3. Bem, o 3 é divisor do 6, o 6 é múltiplo de 3, mas por quê? Porque quando tu faz essa divisão dá zero. Então é por causa do resto igual a zero aqui. O 7, por exemplo, não é divisível por 3. O 3 não é divisor do 7, porque não dá zero. Percebeu? Sim. Então a ideia é que se a gente fizesse essa divisão aqui, desse zero. É um jeito. E a gente poderia fazer isso. Eu só acho que seria um pouco perda de tempo, assim, fazer isso. Tá bom? Porque apesar de isso ser verdade, de para resolver desse jeito, existe um jeito mais rápido, bem mais rápido, ok? Agora, eu não sei se o teu professor te explicou isso, mas eu vou te explicar e vai servir como um hack, né? Uma forma de tu hackear a prova e se dar bem. Tá bom? Vou te explicar. O que acontece é que todo polinômio, tipo esse aqui, é um polinômio de terceiro grau, porque tem o 3 aqui em cima. Todo polinômio possui raízes. Raízes são os valores que você coloca no lugar do x e ele zera, né? O teu polinômio zera. Isso a gente faz o tempo todo quando resolve a fórmula resolvente. Tu já resolveu a fórmula resolvente alguma vez na vida? Eu acho que sim. Tu não te lembras daquela que tem o determinante, o discriminante lá, que é b quadrado menos 4ac? Ah, sim, já sei, já Tu te sei. lembras? Isso. Lá a gente encontra as raízes, né? As raízes são justamente os x's que tu colocas na tua equação de segundo grau e ela fica igual a zero. Bem, por que eu estou falando tudo isso? Porque se esse polinômio aqui for divisível por esse, significa que, de certa forma, eu consigo reescrever esse polinômio aqui da seguinte forma, olha só. Se ele for divisível, tá? Se for divisível, eu posso afirmar que eu posso escrever esse polinômio que está aqui em cima como aquele que está aqui dentro vezes uma outra coisa. Eu não sei qual é essa outra coisa, mas não nos importa muito, tá bom? O importante é tu saber disso aqui. Se for divisível, tu pode afirmar isso. E agora, se tu pode afirmar isso, tem uma outra consequência. A consequência é, vou escrever aqui, como conseguimos fatorar o polinômio grande com o pequeno, significa que a raiz do pequeno também é raiz do grande. Isso é muito importante, muito, muito importante isso aqui, ó. Isso aqui vai salvar você na prova. Por quê? Porque é uma verdade. Se for divisível, significa que a raiz desse pequenininho é a mesma raiz desse grandão. Ou seja, o que zera o pequenininho também tem que zerar o grandão. O que faz x mais 1 ser igual a zero, também tem que fazer o menos 2x ao cubo mais x quadrado menos kx mais 1 ser zero também. Isso é ser raiz, tá bom? Como eu falei agora há pouco, o valor que tu coloca na tua equação e ela zera. É isso que a gente passa o dia inteiro fazendo fórmula resolvente, né? Que é uma conta muito longa. Não sei se tu lembras, né? Se tu tá no 10º ano, tu passou o fim do ano passado inteiro fazendo fórmula resolvente, né? O fim do último ano letivo. Acho que Porque o sim. 9º ano é um monte de fórmulas resolventes. Ok?
Então, a nossa missão agora é o seguinte, presta atenção na missão. É encontrar qual é o valor de x que faz x mais 1 ser igual a zero. E aí, tu tens ideia de qual valor de x faz x mais 1 ser igual a zero? O que eu tenho que colocar aqui no x para que com mais 1 seja zero, tu sabes? No zoom, né? Zoom. Porque se tu coloca menos 1 aqui, menos 1 mais 1 é zero, não é mesmo? Ok, sim. Isso. Claro, dava para fazer isso de outra forma, né? É só colocar o mais 1 para outro lado, quando tu passa para outro lado, vai virar menos 1. Então, essa é a resposta. O que a gente acabou de encontrar, então? Que x menos 1 é a raiz. Então, x igual a menos 1 é a raiz do polinômio pequeno. Como já conversado, também é a raiz do grande. Né? Uma vez que a gente está procurando que seja divisível, né? Uma vez que definimos que o grande é divisível pelo pequeno. E agora vem o ponto. Em vez de tu ficar fazendo 1 trilhão de divisões, que é o que tu teria que fazer se a gente fosse resolver isso aqui, ó, você vai simplesmente fazer o seguinte. Já que menos 1 também é a raiz do grandão, você vai pegar o grandão. Eu vou pegar ele aqui, deixa eu copiar ele. Vou copiar ele daqui mesmo. E vai dizer que ele é igual a zero quando x é igual a 1. Então agora a gente vai colocar 1 ali no lugar do x, em todos os x's. Então vai ficar menos 2 vezes 1 ao cubo, mais 1, opa, falei besteira aqui, é menos 1. Então menos 1 ao cubo, menos 1 ao quadrado. Menos k, agora olha só que maravilha, o k já está aqui, é o que a gente quer descobrir o valor. Vezes menos 1, mais 1 igual a zero. Então a hora que a gente resolver essa conta aqui, a gente vai descobrir o valor do k. Esse eu te garanto, mas eu te garanto muito, é o único jeito razoavelmente rápido de fazer. O outro tu ficaria ali uma meia hora fazendo. Aqui é só tu entender tudo que eu escrevi. Claro, é a primeira vez que eu estou escrevendo isso, talvez seja meio confuso, mas na prática tu simplesmente vai encontrar o que zero é o pequeno e vai jogar no grande. É o que eu fiz, ó. Encontrei o que zero pequeno e joguei no grande. É isso. Muito fácil. Agora, vamos resolver isso aqui, né? Menos 2 vezes menos 1 ao cubo. Menos 1 ao cubo é menos 1. E aí, quanto que é menos 1 ao quadrado? Me fala aí, quanto que é menos 1 ao quadrado? Menos 1. Menos 1 ao quadrado é mais 1. Isso. Porque o que é negativo fica positivo Pois quando é, fica pois ao é. quadrado, né? É isso. Então eu nem vou colocar mais aqui, eu só vou colocar desse jeito, mais 1, né? E agora, menos k vezes menos 1. Tens ideia de quanto que vai ficar isso aqui? Perceba que tem menos aqui e menos aqui, né? O que acontece quando tem menos com menos? Mais. Se tu puder falar um pouco mais alto, não estou te É escutando mais. bem. Isso, vai ficar mais. Muito bem. Então vai ficar mais 1 vezes k, vai ficar simplesmente mais k. E aqui está o número mais 1, igual a zero. Então a única coisa que tu precisas fazer agora é isolar o k. Porque o problema pede justamente isso, encontre o valor do k. Ó. Esse é o teu foco. Então tu tem que encontrar o k, deixá-lo sozinho nessa conta. Então vamos lá, vou fazer mais um passo, depois tu vai me falar qual que é o valor do k, tá bom? Menos 2 vezes menos 1 vai ficar mais 2. Mais 2, mais 1, mais k, mais 1, igual a zero. Ok? Eu já cheguei aqui. Agora quando tu puder me dizer qual é o valor do k, tu me avisa, tá bom? Faz a conta aí e me diz qual é o valor do k. É menos 4. Falou alguma coisa? Eu não ouvi. É menos 4. Ah, menos 4, isso mesmo. Muito bem. Então, o único valor que você coloca aqui e faz esse grandão ser divisível pelo pequeno é o menos 4. Vamos recapitular o problema, tá bom? Deixa eu recapitular aqui.
nós temos que encontrar o valor do k num polinômio bem grande. E a gente quer encontrar um valor do k que faça esse polinômio grande ser divisível pelo pequeno. Na prática, ser divisível significa que você consegue escrever o grandão como o pequeno vezes alguma coisa que no momento não nos interessa. Da mesma forma que o 6, por exemplo, é divisível pelo 3, como eu estava te falando agora há pouco, porque eu consigo escrever ele como um número, como 3, vezes alguma outra coisa. No caso é o 2, né? A gente conhece bem. 6 é 3 vezes 2. Então, da mesma forma que o 6 é divisível pelo 3, porque eu consegui escrever como uma multiplicação, esse grandão é divisível por esse, porque eu também consigo escrever como uma multiplicação. É a mesma lógica dos números que tu trabalha lá desde o quarto ano. Muito bem, e agora vem a consequência. Se isso é verdade, então isso aqui também vai ser verdade. A raiz do pequeno também é a raiz do grande. Lembrando que raiz é aquilo que tu coloca num polinômio e ele zera. Então, para encontrar a raiz, a gente pegou o nosso polinômio pequeno, igual a zero, encontrou que o número que eu tenho que colocar no x para aquele zero é o menos 1. Menos 1 mais 1 igual a zero. Tudo bem até aqui? Sim, sim. Tá bom. Continuando. Agora que eu encontrei que x igual a menos 1 é a raiz, pela lógica aqui de ser divisor, significa que isso tem que ser a raiz do grandão também. Então, eu peguei o valor de menos 1, joguei no grandão e disse que dá zero. Porque é isso que uma raiz faz. Quando tu pega o valor de uma raiz e coloca no polinômio, o polinômio fica igual a zero. Por isso, quando tu fazia a fórmula resolvente, tinha que deixar ela igual a zero. Lembra? Ficava ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Tem que ser sempre igual a zero. As coisas na matemática é sempre igual a zero. Então eu igualei aqui com o menos 1 no lugar do x e fui fazendo as contas para o que eu estava procurando. Meu foco é encontrar o valor do k. Eu tive que fazer tudo aquilo para encontrar só o valor do k. E aí, com uma matemática bem simples aqui, chegamos no valor do k. Beleza? Esse problema, ele é bem cheio de detalhes, tá? Tu não vai aprender só vendo eu falar, senão vira YouTube. Ninguém aprende nada vendo YouTube, né? Se a gente aprendesse vendo YouTube, eu já era médico, de tanta coisa de doença que eu pesquisei no YouTube, nunca ajudou de nada. O que tu tem que fazer depois da aula, depois das minhas explicações, é, bem, simplesmente tentar refazer as contas, né? Tu tentas refazer e depois tenta fazer uma ou outra que a gente não fez na aula, mas o importante é tu tentar refazer tudo que a gente fez em aula. Assim eu tenho certeza que tu vai aprender melhor. E também eu tenho que te pedir uma coisa ou outra eventualmente, né? Vamos ver a 18.2. Tu por acaso tentou fazer essas contas ou não chegou nem a tentar? Eu tentei, mas eu fiz de uma maneira diferente. Mas Não significa que tá errado. Como é que foi a tua outra maneira? eu fiz por uma regra que não é a divisão de polinómios, mas é outra. Eu não sei agora. Briu-Rufin? Sim, é isso, é isso. Se tu acha mais fácil, eu acho o Briu-Rufin muito complicado, pra falar a verdade. Sim, mas eu percebi também a outra explicação. Perfeito. Eu acho esse meu jeito mais lógico, porque tu entende Sim, melhor a sim. função, né? Lá no Briu-Rufin é meio que uma decoreba, às vezes a gente se perde. Sim, sim. Pra ser bem sincero pra ti, eu não sei nem direito fazer Briu-Rufin, de tão inútil que ele é. Agora, isso aqui é lógico. Tudo lógico. Quando tu entende a lógica, tu nunca mais vai errar. Sim, sim. Muito bem. Vamos ver a 18.2. O resto da divisão disto por isto é 3. Ai, ai, ai. E essa aí, como é que você fez? Tens ideia? Tu tens como me mandar a foto do que tu fez? Posso, posso. A primeira não acabei de escrever, mas acho que está o mesmo. Não tem problema, pode começar me mandando a segunda mesmo. Ok.
Às vezes do teu jeito é mais rápido, né? Meus jeitos são meio maluco, mas são os que melhor te fazem entender essa matéria, não tenho dúvida. Sim. Vamos ver o que você me mandou. Olha que legal. Deixa eu ver aqui. Brio Ruffini, Brio Ruffini. E daí, tu chegou nisto, né? Depois de fazer a técnica de Brio Ruffini. E disse que isso era igual a 3, porque ele disse que o resto era 3. E daí, igualando isso a 3, tu achou que o K é igual a 4. Perfeito, nota 10. Nota 10. Não tenho nem o que colocar aqui, além do que tu fez. Tá perfeito, tá bom? Sim. Então tá bom. Não precisamos fazer essa então, me parece que tu entendeu bem. O quociente da divisão 18.3. O quociente da divisão blá 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 por x mais 3 é o polinômio que em termo independente é zero. O quociente da divisão de... Tá, a resposta, vamos dizer assim, da divisão disso aí é o polinômio que o termo independente é zero. Essa tu conseguiu fazer? Não percebi muito bem. Não percebeu? Ah, bem, não tem problema. Vamos pensar aqui. Eu vou apagar aqui. E vamos começar outra. Ué, ele está te dizendo que se tu pegares o polinômio menos x ao cubo mais kx ao quadrado mais 2k ao quadrado x mais 1 e dividir por x mais 3, a tua resposta vai ter um monte de x's. Aqui vai ficar, sei lá, x ao quadrado, com alguma coisa na frente, mais um outro, e é isso. Não vai ter um termo independente, ou seja, um termo sem x. Termo independente na matemática significa um termo que não tem o x multiplicando. Por exemplo, o 1 é um termo independente, o 3 é um termo independente, porque não tem um x ali pendurado nele multiplicando. Esse aqui já não é um termo independente, porque tem o x, aqui também, aqui também. Bem, isso que é um termo independente, tá bom? Com isso em mente, minha amiga, eu acho que a gente pode fazer essa divisão e tentar buscar essa informação aí de quem que é esse termo independente. Se fosse para começar essa divisão, tu saberias como começar essa divisão? É que tu faz por Brio-Ruffini, né? Mas vamos dizer assim, divisão de polinômios é interessante tu saber fazer do jeito normal também. Quando tu vai fazer uma divisão de polinômios, que é o caso aqui, tu tens que se perguntar o seguinte, olha só, olha como é simples. O que é que eu tenho que multiplicar pelo maior para que ele fique igual ao maior aqui de fora? O que é que eu tenho que multiplicar no maior aqui de dentro para que ele fique igual ao maior aqui de fora? E aí, tu sabes o que tu tens que multiplicar pelo x para ele ficar igual a menos x ao cubo? É x ao quadrado. Menos x ao quadrado, isso mesmo. Então, menos x ao quadrado vezes x é menos x ao cubo. Menos x ao quadrado mais 3 é menos 3x ao quadrado. Muito bem. E agora, né? O que acontece é que nós temos que fazer a subtração, só que tem um detalhe. O detalhe é, quando eu faço essa multiplicação, ok, dá menos. Só que aqui a gente sempre coloca com o sinal trocado, tá bom? Uma regra. Você pode pensar, nossa, mas como é que você vai lembrar disso na hora da prova? Lembra? Por quê? Porque quando tu divide 6 por 3, tu coloca 2 aqui. Mas tu não coloca 6 aqui, tu coloca menos 6, certo? Sim. Mas 2 vezes 3 dá 6 positivo. Só que a gente sempre coloca com o sinal trocado aqui, negativo. Então, da mesma forma que eu fiz a conta aqui e dá negativo a resposta, aqui eu tenho que colocar com o sinal trocado, positivo. Faz sentido isso aqui para ti? Deu para entender? Sim. Então tá bom. Então,
Aqui simplesmente vai dar 0 e aqui vai ficar, então, vamos dizer assim, por de vinho, né? Vai ficar 3 mais kx ao quadrado. Muito bem. Muito bem. E daí, tal qual numa divisão normal, né? O número desce. Esse aqui vai descer. Pera, os dois são ao quadrado? Os dois. Não, um é x normal. Um é x normal e o outro é ao quadrado, beleza. Então, agora, a ideia é o seguinte. A gente, de alguma forma, tem que resolver essa conta aí com um monte de K, um monte de coisa feia. Como é que a gente vai fazer isso? E como é que, ao mesmo tempo, o termo independente vai ser 0? Até porque, supostamente, ainda tem que descer mais esse 1 aqui ainda. E a resposta está justamente nisso. Tal qual aqui eu multipliquei por menos x ao quadrado, eu vou ter que multiplicar por algum número, que eu vou chamar de, por exemplo, ax, que vai fazer tudo isso aqui ser igual a quanto, né? A hora que eu fizer ax vezes esses dois, e subtrair desse aqui, vai ter que dar menos 1. Porque a hora que eu fizer essa subtração e der menos 1 a resposta, né? Ficar só menos 1 aqui, vai descer esse mais 1 e vai zerar. A ideia é essa. Então é uma ideia bem avançada. Bem avançada. E aí, o que será que a gente tem que fazer, né? Tá começando a me assustar essa conta aqui. É o jeito que eu faria. Agora, vamos lá, né? Então, a hora que a gente multiplica aqui, vai ficar... A gente está se perguntando quem que é esse A aqui, né? Quem que é esse A aqui? Qual será o número que eu tenho que multiplicar para que dê menos 1 aqui? Será que eu tenho que multiplicar no x para que dê menos 1 a hora que eu fizer a conta? Bem, vamos fazer a conta normal sem esse número multiplicando ainda. X vezes x, x ao quadrado. Menos. E x vezes 3, 3x. Mais 3x. Veja. Essa coisa que eu vou colocar multiplicando aqui o x, ela vai ter que, por exemplo, desaparecer com esse cara. Como é que eu faço esse 3, então, virar um 2k ao quadrado, né? Essa é a pergunta. Não é uma pergunta muito fácil de resolver, mas eu vou te dizer qual é a resposta. É 2k ao quadrado sobre 3. Porque o que, que vai acontecer quando for 2k ao quadrado sobre 3? Esse 3 vai multiplicar por esse 3 aqui e vai sobrar só o 2k ao quadrado. É isso que vai acontecer. Pronto, daí esse cara aqui já vai desaparecer. E vai acabar que a gente vai encontrar só uma resposta ali para o 1. Só que essa conta ainda é meio longa, tá? Mas o caminho é esse, tá bom? É você ficar pensando o que é que vai fazer desaparecer cada termo aqui na tua divisão. É uma conta meio chata mesmo, mas e cheio de restos aqui, eu acredito que depois tu possa tentar terminar ela. Para que a gente possa tentar fazer outras contas, né? Senão a gente vai ficar o dia todo numa conta só. Beleza? Por hora é importante tu treinar aí essa lógica da divisão. Beleza. Tem a 19, tem a 20 e tem a 21. Não, tem a 2. Tem alguma dessas que tu queira fazer com mais urgência? Acho que a 20. 20, tá bom. Deixa eu pegar aqui. Aqui já, vamos lá. Chegou a tentar fazê-la? Mais ou menos, mas eu depois apaguei porque já não estava a conseguir. Ah, que ruim. Então, vamos lá.
que está ocorrendo aqui? Vamos ver. O quociente e o resto da divisão do polinômio de px por 3x menos 2 são respectivamente aquilo e aquilo. Sem efetuares a divisão, indica o quociente e o resto da divisão de px por x menos 3. Bem, muito provavelmente aqui ele está falando dessas propriedades que tem quando tu divides por um determinado termo, que se tu jogasse na função daria uma determinada resposta. Acho que é isso. Deixa eu entender bem a pergunta aqui. Quociente é o resto da divisão do polinômio px. Ele não falou quem é o px, né? Por aquilo ali são respectivamente esse e esse. Tá. Então, uma forma é tu encontrar o px primeiro, tá bom? Agora, como é que você pode encontrar o px? Você entendendo o que é cada um dos termos que ele deu aqui. Então, isso aqui é o quociente. Então, por exemplo, se fosse fazer essa conta, o p dividido pelo 3x menos 2, ele falou que vai dar aquilo ali, né? O x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 6x menos 3. E aqui embaixo dá 1. Bem, eu vou te explicar o que tu tens que fazer aqui para encontrar o p da mesma forma que se tu estivesse trabalhando com números. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar essa situação aqui. Nós temos o número 7. Tu vai dividir por 3. Se tu dividir 7 euros para 3 pessoas, por exemplo, fica 2 euros para cada, só que sobra 1, certo? Então, uma forma de tu escrever essa divisão, 7 por 3, é a mesma coisa que 2 mais 1 a dividir por 7. Ok? Então, a divisão de qualquer coisa é o quociente mais o resto dividido pelo divisor. Te mostrei isso com números. Agora eu vou te mostrar isso com o polinômio ali. Vou pegar ele. Pô, ficou meio grande aqui o meu desenho do polinômio. Pela mesma lógica, deixa eu pôr embaixo aqui, só para tu entender. Pela mesma lógica, eu vou poder dizer o seguinte, que P sobre 3x menos 2 é igual a isso, mais o resto, que é 1, a dividir por 3x menos 2 também. Ok? Tá. Agora, a gente tem algumas possibilidades aqui de como encontrar o valor do P. Eu acredito que a possibilidade assim mais direta, porém um pouco demorada, seja você resolver essa conta aqui. Por exemplo, isso aqui é uma expressão numérica, uma continha. Tu pode passar essa fração para o outro lado. Então, tu pode juntar tudo. Vai ficar tipo P menos 1 sobre 3x menos 2. Tá vendo? Eu só passei esse cara lá para o outro lado do igual. Então, ele trocou de sinal. E eu pude juntar com o P, que é o que eu estou procurando, justamente porque o denominador dos dois é igual, certo? Isso tudo vai ser igual ao que sobrou aqui do outro lado. E agora, tu pode simplesmente isolar o P como se fosse uma equação normal. Novamente, eu não sei como é que tu tá de matemática básica, mas se a gente tem esse divisor aqui, ele pode ir para o outro lado multiplicando todo mundo, né? Ele está dividindo todo mundo do lado esquerdo, vai para o lado direito multiplicando todo mundo, tá bom? Percebeu o que eu vou fazer aqui? Sim. Então tá bom. Aí tu tens que fazer essa multiplicação. É meio longa, mas ela sai. Ah, a hora que tu faz essa multiplicação, né, vai ser longo. Então vamos lá. X ao cubo vezes 3x. 3x
à quarta. Menos 6, x ao cubo. Menos 6, x ao cubo. Mais 4, x ao quadrado. Mais 18x. Menos 12x. Nossa, não acredito que é esse tamanhozão, cara. Menos 9 mais 6. Menos 9x mais 6. Agora passo um para o outro lado. Junta quem dá para juntar. Se eu não errei nada aqui, tô com medo de ter errado alguma coisa. Deixa eu recapitular. Seis vezes 3, 18x ao quadrado. Né? 2x. Agora sim. Agora dá para juntar, por exemplo, esse com esse com esse com esse. Meu Deus, que conta longa. 3x à quarta, menos 12x ao cubo, mais 22x ao quadrado, menos 21x. E agora passa esse 1 para o outro lado e fica 7. Beleza, achamos o polinômio P. Sem fazer divisão, fizemos uma multiplicação. Agora o que o problema pedia mesmo? Sem efetuar a divisão, indique o quociente e o resto da divisão de P de x por x menos 3. Tá, mas... Cara, quer que a gente divida aqui por x menos... Sem fazer a divisão? Quanto é que vai ser o quociente disso sem fazer a divisão? Entendi direito o jeito que ele pediu aqui. Poxa, achei o P para não poder dividir agora. Mas é isso aqui, né? X menos 2/3. Como será que a gente resolve isso aqui sem fazer a divisão? Seria bem chato fazer divisão mesmo. Tens ideia de como teu professor quer que faça, então? Tem algum exemplo parecido, algo do gênero? É o que eu estou a ver. Tu poderia fazer o seguinte, eu acho, né, para eu ficar alinhado com o que o teu professor passa. Tu poderia me mandar uma foto do conteúdo antes disso, né? Se tu puderes me enviar a foto do livro, eu acho que ajuda para entender a ideia dele. Mas da matéria que está no livro ou qual é que é o livro? Provavelmente tem no livro a matéria que o professor passou, né? Ou tu me manda a foto do teu caderno, não sei, algo assim. Ok. A minha amiga mandou-me foto da ideia que o professor quer. Eu posso mandar. Pode, por favor. Não entendi esse U ali. Deve ser o X, né? Mal escrito. 3x menos 2 vezes um polinômio aleatório. Ah, tá. Vezes aquele polinômio mais 1 é igual a p de x. Tá, foi o que eu fiz. Foi a mesma coisa que eu fiz. Agora, daí, estás a falar que 3... tirou o 3 em evidência. Poxa, aí é só pra quem fez igual o professor queria mesmo, né? Porque como é que eu ia saber que tinha que tirar o 3 em evidência ali? Mas já aparece o x menos 2/3, legal. Já aparece o x menos 2/3. E daí,
ele fala P de x vezes x menos 2 terços, mais o quociente, mais o resto. Tá. Daí ela tá dizendo que essa última linha é a resposta. Ou tem mais alguma coisa na foto que ela não mandou? Acho que é só isso. Só isso? Tá. Então tá, eu acho que eu entendi aqui o que tá acontecendo. É parecido com o que eu fiz, só que ela fez um detalhe a mais para aparecer o x menos 2 terços aqui. Então vamos lá. Deixa eu escrever. Nossa, tá grande já esse negócio. Deixa eu abrir um novo arquivo aqui. Eu gosto de polinômio, quando não vai pelo caminho certo é um estresse. Deixa eu pegar aqui. Pronto, aqui está. E o colega fez. Tá aqui. Bem, o que ela falou é que o polinômio p de x, da mesma forma que eu expliquei lá, vai ser a resposta, o quociente, né? Vamos escrever o quociente. Vou só copiar aqui para não perder tempo. Isso. Vezes o resto, da mesma forma que 6 é igual a 3 vezes 2, né? E 6 dividido por 3 dá 2. Então, vezes o divisor aqui, 3x menos 2. Mais 1. É a mesma coisa que eu fiz, só que em outra ordem. Tá bom? Mesma coisa. Agora, o que a tua colega faz? Ela põe o 3 em evidência, tirando para fora o 3 aqui desse termo. Bom? Então vai ficar assim, olha só. P de x igual, se ela colocar o 3 em evidência, vai ficar 3 de x menos 2 terços. Concorda comigo? Percebeu? Sim, sim. Sim. Daí, claro, tem que copiar o resto, né? Aqui e esse. Tá bom. Daí ele perguntou uma coisa. Sem efetuar a divisão, eu digo o quociente e o resto da divisão de P de x por x menos 2 terços. Tu não precisa agora fazer divisão, por quê? Porque é óbvio. Se tu pegasse isso tudo aqui, que é o P de x, certo? Isso aqui é o P de x. Se tu pegasse tudo isso aqui e dividisse por x menos 2 terços, simplesmente, ó, cortaria aqui e aqui. Não é mesmo? Certo? Sim. E ficaria simplesmente 3 vezes isso tudo aqui. Né? Pronto, que é justamente a resposta da tua colega. Só que ela abriu os termos, né? Alguns. Pronto, tá aí a resposta. Então, recapitulando. Reescrever o polinômio por meio das informações que deu, que é simplesmente o quociente vezes o divisor mais o resto. Qualquer divisão é isso, tá? Qualquer divisão é isso, seja de números, seja de polinômios. Deixou o 3 em evidência aqui no divisor e cortou ali, ok? Ok. Então tá bom, simplesmente dessa forma. Muito bem. E aí, qual outro problema? Era o 2. O 2? Ah, que tem 2 ali, né? Deixa eu ver. 3. Cada uma das seguintes divisões inteiras de polinômios determina na forma reduzida o polinômio dividendo dx. Tá, de novo, né? Tu tens aqui que... Vamos pensar nos números normais. 7, 3, aqui é 2, aqui é 1. Então, de novo, tu pode dizer que
7 a dividir por 3 é igual a 2 mais 1/7. E daí tu vai rearranjando. Tu sempre compara com o que tu já conhece, entendeu? Com essas divisões normais. Beleza? Então, se por exemplo tu usar a lógica lá que a tua amiga já mostrou, pode escrever D, né? É igual a esses dois ali, ou seja, esse vezes esse, mais 3. É só fazer essa conta agora. Eu tenho que fazer a distributiva, né? Vai ficar menos 6x ao cubo, mais... Nossa, que letra horrível. Menos 6x ao cubo, mais 15x ao quadrado, menos 2x ao quadrado, mais 5x, mais 3. E agora tu pode juntar todos os termos que têm o mesmo grau. Mais 13, né? Mais 13x ao quadrado, mais 5x, mais 3. Pronto. Ok? Essa aqui foi um pouco mais simples. Depois que tu sabes a regra, né? Que tal tu tentares fazer a 2.2 então, pra gente finalizar a aula? Bem, não sei que oração, mas é bom que tu faça uma conta pelo menos aqui. Eu vou deixar grandão aqui, tá bom? Será que tu consegues utilizando a mesma lógica? Eu acho que sim. Isso. Lembras? Tu pode simplesmente multiplicar o divisor pelo quociente e somar com o resto. Isso já vai te dar o termo de fora ali, tá bom? Sim. Então tá bom. Bem, qualquer dúvida fala, tá? Tô aqui, mas tenta fazer sozinho. Pode tentar fazer sozinha, tá? Quando chegares na resposta, me fala e me manda uma foto pra gente avaliar como é que tá. Ok. Alguma dúvida por aí? Acho que não estou a fazer. Não sabe fazer?
Não, eu estou a fazer ainda. Ah, tá. Acho que já acabei. Pode me enviar uma foto então, tá? Ah, chegou aqui. Então, eu recomendaria, claro, não para mim, né? Mas pro professor que vai te dar nota, que tu tentasse escrever com um pouco mais de cuidado, assim, tá? Porque tuas letras estão muito semelhantes. Daí nós, né, que somos professores já mais velhinhos, o nosso olho já não anda tão bom assim como era na sua idade. Aí a pessoa vê um negócio desse, assim, vai ficar meio mal, né? Por exemplo, aqui é um X, é um 4, não sei dizer, né? Mas se eu entendi tua lógica. O X está muito parecido com o 4. Entendi, tu multiplicou e daí somou com o resto. Muito bem. E daí, juntando todos aqueles que têm o mesmo expoente, tu percebeu a resposta. Perfeito, perfeito, nota 10. Então é assim que faz, ok? Sempre dessa forma. A outra conta é a mesma história, né? A 2.3 é a mesma coisa. Então, eu acho que tu pode fazer ela depois como tarefa aí. Acho que a gente pode partir para. A gente já fez todas? A 19 a gente não fez, né? Só a 19 das que tu enviou a gente não fez. Vamos ver. Cada um polinômio, sabe-se que o quociente e o resto da divisão são esses ali. Sem efetuar essa divisão, indique o resto da divisão por 2x mais 2, 3x mais 3. Muito bem, muito bem. O que nós vamos ter aqui? Uma situação de novo parecida com aquela, né? Então, vamos ver. Dá para falar novamente que P de x é igual a isto. Vamos lá. P é igual a isto vezes isto, porque é o quociente vezes o divisor, mais o resto que é 4, né? Tá bom? E o que acontece aqui? De novo, é aquela situação parecida com a da tua colega, né? Porque ele está pedindo para que tu dividas isso por termos que são semelhantes a algo que está aqui em cima. Olha só, tem x mais 1 ali, certo? Então, é como se tu estivesse fazendo o seguinte, fazendo essa mesma conta aqui, só que embaixo,
Terias quem? Tu teria x mais 2 vezes x mais 1, né? Que é o mesmo termo que está aqui em cima, percebeu? Sim. Então, veja, se, né, tu fez a divisão ali do polinômio pelo x mais 1, né, tu dividiu por x mais 1, tá dizendo aqui. E o resto deu 4, né? Então, quando tu fores dividir por um múltiplo, vai dar algo parecido. Né? Porque isso aqui é a mesma coisa que estava sendo dividido. Certo? Só que com um 2 na frente. Ok? Então é Sim. essa a lógica que eu quero que tu perceba. É a mesma conta. Só que em vez aqui tem um 2 na frente, multiplicando todo mundo. Então é a mesma coisa que, por exemplo, tu querer dividir o seguinte, né? 21 é dividir 27 é dividir por 1, por 3, por exemplo. Isso vai dar 7. E a resposta é 0. Só que o que que acontece se tu tentares dividir por 21 por 2 vezes 3? Porque é o que está acontecendo aqui, né? É tipo a mesma lógica. Ok? Eu não posso falar, né? E também não vai dar tempo de mostrar tudo isso aqui, mas é parecido com aquele outro problema da tua colega, tá bom? É isso que eu quero que tu perceba. Daí com isso tu consegue finalizar a conta, tá bom? Né? Note que é bem semelhante com o que estava lá no problema da tua coleguinha, beleza? Então Sim. tá. Poxa, eu espero ter ajudado aqui, né? E o teu professor ele faz as contas de um jeito bem específico. Mas é isso, o outro problema aqui também vai ser a mesma lógica, só que com o 3 no lugar do 2. Ok. Tá bom? Então tá. Bem, acho que é isso. Tem um monte de material da aula de hoje. Nossa, nem vi que foi tanta coisa. Muita coisa pra uma aula só, nossa. Ainda mais com esse monte de coisas escritas aí, divisão, dá uns arquivos enormes. Qualquer coisa é só chamar, tá bom? Sim. Então tá bom, precisando é só chamar. Logo mais eu te mando o vídeo da aula. Vou preparar ele aqui e já te mando o link do YouTube com ele, tá bom? Ok, obrigada. Eu que agradeço. Tchau. Tchau.